Bora. Meus irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem? Deus seja sempre louvado por essa oportunidade de estarmos na presença dele para louvar e bendizer o seu nome. Sou o pastor Marlon Moisés, falo aqui da Assembleia de Deus IEVAD, na Avenida Itaoca, 1701, Bom Sucesso. Seja muito bem-vindo ao canal de nossa igreja. Sempre é um prazer enorme, um privilégio receber você aqui conosco. Você que é aluno frequente, você que está visitando, você que alguém mandou um link para você e chegou até o seu WhatsApp, chegou até as suas redes sociais. Então, é um prazer enorme receber você aqui conosco, tá bom? Seja bem-vindo ao nosso canal. Deus te abençoe. Hoje é 19 de abril de 2026. Estaremos dando início a mais uma lição nesse nosso trimestre fantástico, ao qual estamos aprendendo sobre a palavra do Senhor. Como de costume, vamos orar e agradecer a Deus. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, ó Pai, por estar na sua presença. Obrigado por esse dia, queremos te louvar pela vida dos teus filhos que já se encontram nesse lugar. Obrigado. Que seja uma aula proveitosa, seja uma aula de crescimento na graça e no conhecimento. E como sempre fazemos, daremos a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos aí trabalhando nesse trimestre falando sobre homens dos quais o mundo não era digno, pensando sobre o legado de Abraão, Isaac e Jacó. Esse é o nosso trimestre. Quero te lembrar que o nosso chat está liberado e a nossa equipe teológica pedagógica sempre disposta a interagir e responder com vocês. Seja teclando diretamente com vocês por mensagem ou aqui mesmo falando comigo. Então, sempre será um privilégio falar com vocês. A nossa aula é a lição de adulto, tá bom? Do segundo trimestre de 2026. Então, com isso, nós estamos nesse ambiente online, então é de suma importância você interagir conosco, mandar suas mensagens, falar conosco aqui para que possamos tornar nossa aula mais dinâmica. Se você gostou, você sempre curta, compartilhe, deixe seu like, deixe seus comentários. O feedback para nós é muito importante para que possamos saber como que o conteúdo e a aula está chegando até você. Então é muito importante o retorno que vocês dão para a gente, ok? Então deixa a nossa aula mais dinâmica e que possamos mergulhar nas escrituras sagradas aqui nessa manhã. Se você tem uma revista, acompanhe, CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus, lição de adulto. Se você não tem a lição, pastor, onde que eu posso adquiri-la? Ou na própria Casa Publicadora, ou aqui em nossa igreja, você consegue na livraria ali, ter alguns irmãos atendendo vocês. Eu mesmo, um dia desse, posso estar por aí na livraria, então você pode me ver por lá, e que você consegue adquirir uma revista dessa para que você possa estar acompanhando o trimestre, tá bom? Se você não tiver revista, mas tiver uma Bíblia, qualquer versão, você pode usar para que possamos estar contextualizando as ideias para melhorarmos cada vez mais e mais o contexto histórico. Ok? Dito isso, nosso tema de hoje é a impaciência na espera do cumprimento da promessa. A impaciência na espera do cumprimento da promessa. É a nossa temática de hoje. Lembrando que nós estamos falando do legado de Abraão, Isaac e Jacó. Nós ainda estamos tratando sobre o legado do patriarca Abrão. Tá bom? Então, nós estamos refletindo sobre a vida dele, ok? E sobre algumas ações que podem mudar ou nos ajudar na nossa vida. E essa aula de hoje tem muita coisa boa, tá bom? Temos um texto áureo que se encontra em Gênesis, capítulo 2, 16, versículo 2, que diz: E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Tem muitas informações aqui nesse texto que são delicadas para nós pensarmos. Primeiro,
Perceba que os nomes ainda não foram trocados, tá bom? Ainda é Sarai e ainda é Abrão, tá? Existe uma mudança por causa do seu caráter, da sua personalidade a partir dessa mudança de nome. Segundo, Sarai entende que ela está impedida de gerar filhos porque foi o Senhor que fez. O texto diz que ela era estéril, então ela entende que foi o Senhor que fez aquela esterilidade dela. Então, ela entende que se foi o Senhor que fez, só o Senhor pode fazer. Porém, conforme o tempo passa, e nós temos problema para lidar com o tempo, queremos às vezes, ou na maioria das vezes, se intrometer naquilo que Deus deixou preparado ou tem preparado para nossas vidas. Ela tem uma ideia de pegar a sua serva e falar para Abrão: deita-se com ela, porque ela vai gerar filhos, e esses filhos serão nossos. Quero começar dizendo para você: quem mandou Sarai fazer isso? Ninguém. Ela que teve essa ideia brilhante, mirabolante, humana, em tentar resolver as coisas de Deus de forma humana. Então eu já quero começar pegando no seu pé, dizendo que as coisas de Deus não se resolvem na ótica humana. As coisas de Deus se resolvem dentro da visão espiritual. Por isso que nos faz entender que os espirituais discernem as coisas espirituais e os carnais de forma carnal não conseguem discernir. Tá bom? Quero já pensar sobre isso com você, que existe um projeto de Deus e não podemos responder a esse projeto com ações meramente humanas. As nossas ações devem estar correlacionadas com o propósito e a vontade divina. Porque quando não respondemos de acordo com a vontade do Eterno, quando respondemos somente com as nossas vontades, colhemos consequências. Quero que você olhe para esse texto e pense em duas palavras que estão correlacionadas. Primeira, semeando. Segunda, colhendo. Semeando e colhendo. Pensa nisso para nós desdobrarmos a nossa aula de hoje. Verdade prática. A impaciência é antagônica à fé. Por isso não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre com sua promessa no tempo certo. Ela se opõe à fé. Ela está em contraste à fé. Então, lembremos do que a Bíblia nos diz, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxime de fé creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, ela está em oposição à fé. A impaciência, ela está indo de encontro à fé. Então, fé e impaciências estão em oposição. Leitura bíblica em classe, segundo o nosso professor. Gênesis 1 ao 16. Tá bom? Fica uma leitura melhor para nós. Diz: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela? E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão havia na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ele que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: me agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço.
Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que a tua serva está na tua mão. Faz o que é bom aos teus olhos. E afligiu Sarai, e ela fugiu à sua face. E o anjo do Senhor acabou junto a uma fonte, e o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho do Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens? E para onde vais? Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das tuas mãos. Disse-lhe o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que lhe concebeste, terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a sua mão de todos contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor com que ela falava: És tu, Deus, Deus da vista? Porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laai Roi. Eis que está em Gades e Beredes. Agora deu um filho a Abrão. Abrão chamou seu filho que tivera com Agar de Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos quando Agar deu a Ismael a Abraão. Abrão. Objetivos da nossa aula de hoje. Objetivo número 1 é nós apresentarmos a tentativa de Abrão em ajudar a Deus. Tentativa de Abrão de ajudar a Deus. Nosso segundo objetivo é explicar as consequências de agir por conta própria. Pensarmos nas consequências de agirmos segundo as nossas vontades. E o nosso terceiro objetivo é encorajar você, aluno, a permanecer firme no Deus que conduz a história. O nosso terceiro objetivo é muito importante, que é encorajar você a permanecer no Deus da história. Ok? Então, recapitulaçãozinha breve. Aula passada, aula de número 2, ministrada pelo meu amigo Wallace. Estava aqui ministrando com vocês no domingo passado. Então eu quero recapitular algumas questões. Primeira delas é pensar que falamos sobre a fé de Abrão nas promessas de Deus. Temos por base ali Gênesis 13, que foi a nossa leitura bíblica para introduzirmos a aula. E com isso pensamos que Abrão volta do Egito para Canaã. Vocês lembram que Gênesis 11, 28 ao 30, narra a história de quando sai Abrão, Sarai, Ló e seu pai de Ur. Eles vão em direção a Canaã, mas param em Harã, tá bom? Seu pai Terá morre em Harã. Quando entra o capítulo 12 de Gênesis, o texto propõe para nós que Deus fala com ele para sair do meio da sua terra, no meio da sua parentela, e ir para a terra que eu lhe mostrarei. Abrão está em Harã naquele momento, porque Harã e Ur fazem parte da Mesopotâmia, um ao sul e o outro mais ao norte, tá bom? Ur lá embaixo, ao norte, e Harã lá em cima, mais ao sul, certo? E dali ele vai caminhar para Canaã. A proposta é que ele chega em Canaã. Ele chega no local da promessa. Ele contempla, lá perto de Negueb, aquilo que Deus tinha prometido para ele. Só que com isso, dessa volta, havendo uma grande fome, Abrão ele toma uma atitude sem consultar a Deus. Qual é a atitude? Descer ao Egito.
por conta própria, ele desce ao Egito e lá tem aquelas consequências a qual vocês já sabem. O faraó se encanta com Sarai, toma ela por esposa. Abrão mente, porque diz que ela era sua irmã, e com isso o Egito é afligido, porque Faraó tomou Sarai por mulher. Faraó volta e fala com Abraão que ele, pô, você me amaldiçoou, cara, por que você não disse que ela era sua esposa? Então, com isso, ele é basicamente expulso ou convidado a sair do Egito, depende de como você queira usar o termo. Abrão, com seu povo, sai de lá trazendo mais riqueza, trazendo alguns recursos que vieram do Egito. E nessa jornada, ele saindo do Egito para Canaã novamente, há um grande problema. Qual? Discussão dos pastores de Ló com os pastores de Abrão. Porque a terra em que eles habitavam era pequena para muita gente. Então, primeiro problema, ou continuação de uma decisão errada, é problemas internos, problemas familiares, problemas esses que levam cada vez mais e mais a uma decadência ou a uma inclinação para que possa destruir ou desestabilizar aquilo que Deus planejou. Então, Abrão e Ló se separam, vocês lembram? Abrão sendo patriarca e o chamado da promessa. Abrão vira para Ló e fala, ó, escolha para onde você quer ir. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló, ele resolve escolher as campinas verdejantes de Sodoma e Abraão vai para os desertos ali. Então, ambos têm consequências referentes às suas escolhas, ok? As escolhas ou as suas consequências vão resultar tanto na vida de Abrão quanto na vida de Ló, porque nós devemos ter em mente que todas as nossas escolhas vão gerar consequência. E eu quero que você pense, lembra das duas palavras que eu disse? Semear e colher? Lembra disso? Todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões são como sementes. São como sementes. E toda semente ela vai ser gerada ou vai ser germinada. Então eu quero que você pense comigo que não existe semente neutra. Não existe escolha neutra. Toda escolha gera um posicionamento. Toda escolha é uma ação e reação. E isso vai se gerar questões problemáticas ou soluções. Depende do seu contexto. Vocês sabem que depois daquele momento, Abraão, ele ergue 3 altares ali, servindo a Deus, mas quando Deus atende a ele de conceber um filho, ele some dos altares. Abraão, depois que Isaac nasce, que é nesse período, ele deixa de frequentar altares. Porque dos 4 altares que Abraão fez, 3 deles ele se mantém muito firme. Porém, o 4º altar é o altar onde Deus pede a Abraão a Isaac. Aí, nesse caso, já é Abraão, pede a Abraão a Isaac, tá bom? Só resumindo aqui contextualmente para você entender. Ok? E nessa ali temos aquele grande sacrifício, a qual Abraão, o nosso referente de pai da fé, está disposto a sacrificar, porém Deus ele intervém na história e diz, não faça mal ao menino, eu já tenho provido para mim um cordeiro. Ok? Isso é um panorama do que foi falado na aula passada. Pois bem, e agora andamos para frente e voltamos para trás, porque nós temos uma problemática aqui. Por que eu falei de Isaac? Porque o nosso terceiro tópico da aula passada falou do 4º altar, que foi aonde Abraão sacrificou Isaac. É óbvio que nós vamos chegar nesse ponto lá na frente, mas eu andei para frente e agora estou vindo para trás para nós tratarmos de Gênesis, capítulo de número 16, versículo 1 ao 16. Ok? Foi a nossa recapitulação ou a nossa pré-introdução. Então, e agora chegamos na nossa introdução, beleza? Deus fez uma promessa a Abrão,
mas o tempo passou e parecia que ela jamais seria cumprida. Abrão já estava com 85 anos e sua esposa também já era bem idosa. Então, Sarai foi dominada pela impaciência e desejou agir por conta própria. Ela decidiu entregar sua serva a Abrão para que tivesse filhos com ela. Ao que tudo indica, o pai da fé e amigo de Deus não consultou ao Senhor, mas deixou-se levar pela impaciência de sua esposa. Todos os que são dominados pela impaciência sofrem consequências ruins. E com Abrão e Sarai não foi diferente. Eu gostaria muito, encarecidamente, que você não esquecesse disso. Todos os que são dominados pela impaciência sofrem consequências ruins. Então, o resultado da impaciência é uma consequência ruim. E como Abraão e Sara, com Abrão e Sarai, não foi diferente? Comigo e com você, também não será. O que eu quero que você guarde em cima disso? Semeando e colhendo. Semeando e colhendo. Abre um aspas. Não existe semente neutra. Fecha aspas. Ok? Palavra-chave. Qual palavra-chave você acha que será? Tem a dúvida? Palavra-chave de hoje, segundo a nossa professora, é impaciência. Deixa eu te fazer uma pergunta, interage comigo aqui no chat. Você é uma pessoa impaciente? E aí, você é impaciente? Você é muito ansioso, ansiosa com as coisas? Não gosta de esperar? Quer resolver tudo? Como está o seu temperamento? Como está a sua questão de fé diante daquilo que Deus preparou, reservou para a sua vida? Estrutura da aula. Está aí o nosso mestre, estrutura da aula. Primeiro tópico, o pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. O plano para ajudar a Deus, Abrão aceita o plano de Sarai, Agar zomba de Sarai. Então, esse é o nosso contexto a qual nós iremos pensar aqui, tá bom? Sobre a nossa estrutura. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você pense. A ideia louca do ser humano de pensar que pode ajudar a Deus. Como se Deus precisasse de ajuda. Primeira coisa que eu quero pensar com você é: se Deus precisasse de ajuda, ele não seria Deus. Ok? Então vamos lá. Quando Abrão questionou ao Senhor, dizendo: o meu único herdeiro provavelmente é o meu servo Eliezer, o meu mordomo, Deus falou a Abraão e falou: ei, calma aí, meu camarada. Não é assim não. Eu tenho um projeto para você que vai além dos seus olhos. Irmãos, glória a Deus por isso. O herdeiro seria um filho de suas entranhas, ou seja, um filho natural, nascido de sua mulher. Gênesis capítulo 15, versículo 2 ao 4. Mas qual é o problema? O tempo. Irmãos, você tem que entender uma coisa. Entre promessa e o cumprimento da promessa, o que nós temos? Processo. Entre o dia que Deus fez a promessa e o dia que ele vai cumprir, nós temos um processo. Uma história que está se desenvolvendo. Então, na ótica natural humana, o servo de Abrão e Sara, que é Eliezer, era o sucessor da casa. Mas Deus falou: meu camaradas, aguenta um pouquinho, seus olhos humanos não conseguem enxergar o que eu tenho preparado para você. E aí eu já quero mexer com você nessa aula de hoje, dizendo
que os seus olhos naturais são bonitos, mas não conseguem enxergar o projeto que Deus tem para a sua vida, meu irmão. Os seus olhos humanos não conseguem contemplar o tamanho do projeto que Deus tem para a sua vida. E assim como Abrão e Sara, nós também, em alguns momentos da vida, por causa de situações adversas, não conseguimos enxergar o grande projeto que Deus tem para nós. Então eu queria muito nessa manhã de hoje que você não olhasse com seus olhos humanos, não tentasse resolver com as suas próprias mãos, mas descanse, confie no Senhor. O salmista disse, Salmo 2 e 3, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor tem cuidado de mim. Aleluia, glória a Deus. Mas entre a promessa e o cumprimento, o dia que Deus fez a promessa e o cumprimento, existe um processo chamado tempo. E venhamos e convenhamos, nós seres humanos temos um problema gigante com o tempo. Por isso que eu perguntei como está a sua questão sobre o tempo. Se você é uma pessoa impaciente, se você é ansioso, ansiosa, e como você quer resolver as coisas. Tá bom? Por quê? Quando não sabemos lidar com o tempo, temos a tendência a fazer besteira, a lançar sementes ou a plantar sementes fora de época, sem preparo e sem direção. Vou fazer porque isso não vai gerar nada. Não existe semente neutra. Não existe. Tudo que o homem plantar, o homem colherá. Tudo. Então, não existe fazer algo pela metade aqui agora, ou imparcial, e achar que não vai gerar algum fruto aquilo ali. Se tudo que eu planto eu vou colher, então automaticamente todas as minhas decisões, elas vão me gerar consequências. Duas palavras, semear e colher. Tá bom? Qual é a observação? Que por isso está demorando. Sarai, que é estéril, olhou com os olhos naturais para a sua consequência. Olhou e falou, olha, tô velha, tu também tá velho. Já não tenho mais você já não tem mais a virilidade. Eu já não tenho mais, pela idade, o meu ciclo fértil, meu ciclo menstrual. Então, eu tenho uma serva aqui, lembrando que Agar é egípcia, então, peraí. Abraão desceu ao Egito, gerou aquele problema todo. Então, Agar, ela vem da onde? Do Egito. Então, quando Abrão e Sara saem do Egito, eles trazem com ele Agar. Possivelmente. Então, olha que curioso. Lá atrás, ele tomou uma decisão, uma semente. O que ele fez? Vamos descer o Egito. Colheu o problema. E aqui vai gerar um fruto desse problema que foi lançado lá atrás, dessa semente. Tá bom? Só para você entender. Então ele pega e fala, ó, a serva é tua. O que ela faz? Deita-se com ela, tenha filhos com ela. Vamos ajudar a Deus, porque vai que Deus está tantando as ideias. Tá velhinho, Deus é velhinho, vai que Deus está mais velho do que a gente. Então, ele já está com Alzheimer, ele pode ter esquecido que você já não está mais na sua virilidade e eu não tenho como gerar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ajudar a Deus. Thomas chega, pega a sua mulher, impaciente, Sarai, porque o tempo, ele tem por objetivo moldar ou modelar o nosso caráter. O tempo tem por objetivo modelar o nosso caráter. Então, com isso, ela resolve, pega a sua serva, deita com ela e está tudo certo, tudo tranquilo. Então, a impaciência tornou-se maior que a fé de ambos, tanto de Sarai quanto de Abrão.
O que eles não perceberam é que muitas vezes o Senhor usa o tempo, a espera, para forjar o nosso caráter. O que nós não entendemos, e isso é muito difícil para o ser humano, essa espera. Eclesiastes 3, todo mundo adora citar. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Chorar, sorrir, plantar, colher, viver e morrer. Ok? Sol, chuva. Tem um tempo para todas as coisas. Só que, como que eu lido com o tempo? Porque eu quero as coisas para agora, para já, para rápido, para o momento. Então, o nosso amigo Abrão e a nossa amiga Sara resolvem ser precipitados. Era a coação da esposa agindo ali com Abrão e a falta de um direcionamento. O que Abrão esqueceu? O mesmo Deus que fez promessa, o mesmo Deus que nos chamou, é o mesmo Deus que vai fazer. Ponto, acabou. Qual é o nosso problema? Esquecer de quem fez a promessa. E meu irmão e minha irmã, todas as vezes que você esquecer de quem te fez a promessa, você vai semear problemas. E semeando problemas, você vai colher caos. Tá bom? Então, quando deixamos que a ansiedade, a impaciência tomem o lugar de Deus, tome o primeiro lugar em nosso coração, em nossa fé, acabamos cometendo erros. Plantamos erros. Colheremos tempestade. Eu não posso plantar erro e colher acerto. Essa ideia, atirei no errado para acertar o certo, esquece. Esquece, irmão, esquece. Tudo que o homem planta, ele colhe. Consequência dessa plantação toda, Abraão teve filho. Teve ou não teve? Ismael. Maravilha. Lembra da relação entre Agar e Sarai? De serva e senhora. Você não escuta nenhum relato contrário. Então, obediência, servidão. Porém, Agar teve filho, Sarai não teve. O que acontece agora? A serva começa a zombar da sua senhora. Olha, eu gerei, você não gera. Eu tenho filho, você não tem. O seu marido me prefere, não prefere a você, porque você é incapaz de realizar o maior sonho dele, que é ser pai. Isso é uma conjectura. Então, Sarai fica irritadíssima. Por que ela fica irritada? Por causa dessa zombaria de Agar. Só que Sarai está colhendo aquilo que ela plantou. E por ela estar colhendo, ela fica indignada. Chama o marido e fala assim, olha, vamos mandar essa mulher embora. Despacha ela, porque ela está zombando de mim. Sarai não está mais suportando Agar pelo que aconteceu para ela gerar filhos. Só que a pergunta é, quem deu legalidade para Agar? Quem mandou Agar deitar com o marido? Quem mandou Agar gerar filhos? Você vai dizer, pastor, mas Agar não se demonstrava assim. Ok. Só que lembra, Agar era uma escrava. E normalmente, as pessoas que são escravas ou que eram escravas, ela não tem um bom relacionamento com o Senhor. Ela tem o relacionamento de servo, de servidão, porque se não obedecer, sofre castigo. Então, aquele relacionamento que nós vemos no Novo Testamento do centurião com o seu servo, aquilo ali são casos raros de identificar no servo alguém como da família, como no caso Eliezer e Abrão. Era um servo identificado como alguém da família. Então, você deu poder para uma pessoa, o que essa pessoa fez, ela está usando ou mostrando as garras, como diz a sociedade.
Então, o erro de Sarai trouxe para o seu lar desprezo, zombaria, tristeza e dor. Então, olha a consequência de lá atrás lançar uma semente errada, de ir para o Egito, voltar do Egito trazendo um problema, trazer para dentro da sua casa esse problema. E agora uma semente mal plantada, olha o que gerou para dentro dessa família. Temos uma família que está desestabilizando por causa de decisões erradas. E eu quero nessa manhã dizer que famílias que estão me ouvindo, homens, mulheres, filhos, sementes erradas, decisões erradas, vão criar desestabilidade na família de vocês. E agora, pastor, o que eu faço? As sementes que foram plantadas, não tem jeito. Elas foram plantadas, elas vão germinar. O que eu faço a partir de agora é que é a questão. Porque eu não posso apagar o que eu fiz ontem, ontem. Eu não posso apagar. Eu posso mudar o a partir daqui e agora. Os meus erros do passado, as minhas decisões do passado, o meu comportamento do passado, tudo concernente à minha velha criatura, eu não posso mudar, porque eu já fiz. O que eu posso mudar é a partir de agora. Porque se eu estou em Cristo, nova criação eu sou. Então, velhos hábitos, velhas manias, velhos comportamentos, velhas formas de vida podem ser mudadas a partir de agora. Então, Sarai quer resolver um problema do passado no seu presente. Só que isso vai gerar um efeito colateral. Ela pode mandar Agar embora. Ela pode mandar Agar para outra cidade. Mas ela nunca vai poder esquecer do efeito colateral. Qual é o efeito colateral dessa família? Um filho. Ismael. Ela pode mandar Agar para onde ela quiser, mas Ismael sempre será filho de Abrão. Então, dependendo das decisões que tomarmos, os efeitos colaterais serão para a vida inteira. Ok? Nossa sinopse, junto com a nossa professora, Abrão e Sarai tentaram ajudar a Deus, pois se deixaram vencer pela ansiedade. Então, vamos lá. Vamos ao segundo tópico. As consequências de agir por conta própria. Conflito familiar. Fuga de Agar. Deus está em ação. Eu sinto graça de Deus. Aleluia. Eu sinto graça de Deus aqui nessa manhã. Aleluia. Glória a Deus. Existem famílias que estão em crises, conflitos. Existem famílias que estão à beira de uma ruína. Existem famílias que estão feridas por causa de sementes plantadas no passado. Existem famílias que estão se deteriorando, fragmentando por ações do passado. Mas eu quero dar uma palavra para você, para a sua família nessa manhã. Ainda que esteja à beira de uma ruína, ainda que você esteja colhendo o que você plantou, em nome de Jesus, primeira coisa, arrependa-se. Peça perdão. Se reconcilie. Porque só o Senhor pode restaurar, refazer, dar um novo rumo à sua família. Feridas e cicatrizes do passado vão ficar como marcas. Você vai olhar e vai lembrar que ali tem uma cicatriz. Mas o Senhor pode fazer que essa cicatriz não doa mais. Teremansui calabaçaramando keminai. Enerekyo manarciandore calabaçui kemenekomanai.
Dores, feridas do passado podem ser curadas se você permitir. O Senhor pode fazer. A cicatriz vai continuar, mas nunca mais você terá dor. Se você permitir o Senhor passar como um bálsamo sobre essa ferida, sobre essa dor, sobre esse machucado no meio da família. O adversário achou uma brecha e feriu Rabassui Kemedecalas, a sua casa. Mas nessa manhã, em nome de Jesus, Ele é aquele provedor, Ele é aquele que aparece no momento de caos para poder curar, restaurar. E eu quero muito nessa manhã liberar uma palavra de restauração para sua casa, para sua família, para o seu lar. Ah, eu sinto graça de Deus, irmão. Meu Deus, eu sinto graça aqui nessa manhã. Então, aleluia. Receba essa palavra em nome de Jesus. Sinta o refrigério da parte de Deus sobre a sua vida. Sinta a graça de Deus sobre a sua vida. Se conserte. Libere o perdão. Aceite o perdão. E permita que Deus restaure a tua família, restaure a tua casa em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. As primeiras. Aleluia. As primeiras foram as competição de soberba entre H e Sara, que estão naquela briga. Uma competidora fria e ingrata por tudo que a sua serva lhe ofereceu. Infelizmente, questões familiares geram pessoas ingratas em alguns momentos, porque Sarai ajudou Sara. Sarai ajudou Agar. Deu um lar, deu vida, deu comida e deu a oportunidade para ela. Consequência disso foi a ingratidão. Ingratidão dói, machuca, fere. Então Sarai está sendo ferida pela ingratidão de alguém dentro da sua casa. Preste atenção, irmão. Ingratidão com pessoas de fora machucam e dói. Mas ingratidão com quem está dentro de casa é pior ainda. Então Sarai tem uma ferida gigante aberta. Qual? Ingratidão. Ingratidão. E ela toma uma atitude por ela ter o poder na mão sem a senhora de mandar Agar embora. Abraão disse, ela é tua serva, faz o que você quiser. Pega ela e manda ela para o deserto com uma criança. A criança tinha culpa? Não. Foi uma decisão. Foi uma semente plantada lá atrás. Efeito colateral? A criança. Decisões erradas vão gerar efeitos colaterais. Assim como uma decisão certa também gera efeito colateral. Só que quando acertamos é positivo, mas e quando erramos? Sarai está colhendo uma ingratidão de um erro feito lá atrás. Ela poderia ter colhido uma gratidão? Poderia. Mas as decisões erradas dela lá está fazendo ela colher frutos agora. Então, ela não considerava mais Sarai. H olha para Sarai e fala, basicamente, eu não te considero mais como nada. Para mim, você tanto faz quanto tanto fez. Então, diante dessa confusão, dentro de casa, dentro da família, se gerou uma confusão, se gerou um reboliço. Qual é a solução? Manda embora. Mas espera aí. Ela quer mandar ela embora, mas ela também está anulando a responsabilidade de Abrão. Então, não podemos desanular as nossas responsabilidades. Famílias que estão me ouvindo, houve erros? Houve. Qual é a solução? Não é mandar embora, é assumir a responsabilidade sobre. Porque você mandar embora, você está mandando uma extensão da sua casa. Então, conserte-se. Conserte-se. Coloque os pingos nos is, para que possa ser tomadas as melhores decisões possíveis.
tá bom? Agar e Sarai agiram erradamente e sem nenhum sentimento pela outra. Então, um filho fora do casamento, com a permissão da esposa, dentro do nosso contexto, a solução agora é mandar a criança embora e deixar a criança em proteção, desprovida. Guarda uma coisa, olha para cá. Abrão, você tem responsabilidade nisso. Se você tem filho fora, assume a sua responsabilidade. Sarai, você consentiu que Abraão com esse filho fora. Então, se você consentiu, a criança não tem nada a ver com isso. Se a criança não tem nada a ver com isso, assumam a responsabilidade. Aqui nós podemos abrir um leque para o casamento de várias formas, irmãos. Vamos colocar aqui dentro de parênteses algumas situações. Primeira situação, pessoas que estão em um outro relacionamento. Estão casadas, só que ambas têm filhos fora. O que é chamado pela sociedade, né? Não é meu filho, é meu enteado, né? Nome horrível para dizer que não é filho meu, é filho dela. Ismael é o enteado, contextualizando, de Sarai. Nome horrível. Por quê? É nosso filho. Nosso filho. Então, dentro desse parênteses, eu quero dizer uma coisa para você que é casado. Está em um outro relacionamento. E tem filhos, teve filho fora desse casamento. Mas vocês casaram. E vocês trouxeram os filhos junto. Não é enteados, é filho. Os filhos dela são seus filhos. Os filhos dele são também seus filhos. Porque vocês são uma carne só. O dos 6 agora não são mais 2, mas são um. Então, não é porque não foi você que é o pai biológico, mas é o que cria. Você não é a mãe biológica, mas é que cria. Então, são seus filhos. Enquanto não entendermos que são nossos filhos, nossa família sempre vai estar dedicada a esse problema. Aí vai ganhar o nome de madrasta e padrasto. Nome feio para a sociedade, porque é mãe e é pai. Não é mãe biológica, não é pai biológico, mas é a mãe que cria, pai que cria. O problema é que deixamos ser influenciado por palavras, por jargões sociais do contexto que vivemos e anulamos os princípios cristãos. E com isso colhemos consequência. Ah, é seu filho. Não, não é seu filho. É nosso. Então o problema se resolve com a gente. Entende? Feche esse primeiro parêntese. Tá bom? Abra um segundo parêntese. Decisões foram tomadas, precipitadas pelos dois. Você é homem, você é mulher, tomou decisão precipitada. E agora colhe e quer jogar um para cima do outro, os dois têm responsabilidade. Os dois têm culpa no cartório. Os dois erraram. Então, os dois se consertem. Peçam perdão ao outro. Peçam perdão a Deus. Curem da ferida um do outro. Porque os dois erraram. E agora recomecem a escrever numa página em branco decisões e reações, plantações, sementes corretas a partir desse momento. Fecha parênteses. Deus é justo, fiel e amoroso. Ele ouve, vê e responde ao aflito, segundo o salmista. Depois que Sarai afligiu Agar, e esta fugiu, foi encontrada pelo Senhor no deserto, junto à fonte. Nunca será uma boa decisão fugir da responsabilidade. Se você está fugindo da responsabilidade, Deus vai te encontrar no deserto. Se você fugir da tua responsabilidade, Deus vai te encontrar no deserto. E vai te encontrar para dizer para você: ei, aqui não é o teu lugar. Ah, irmão. Meu Deus, quantas famílias
estão achando que a solução é fugir, é sair, é terminar, é acabar, é o divórcio. Mas não é. O que o anjo apresenta e fala assim: olha, ei, você errou. Volta, peça perdão. Se reconcilie com a tua serva, com a tua senhora ou com o teu senhor. Então, Deus faz uma promessa para você: olha, eu tenho promessa contigo, mas não posso, trocando por miúdos, executar minhas promessas com quem quer viver de qualquer maneira. Deus não pode, Deus não vai realizar a promessa dele em família nenhuma, em pessoa nenhuma, se a pessoa quer viver fugindo do problema e não tem coragem de voltar e pedir perdão. Ei, famílias, maridos e esposa, filhos, peçam perdão quando errarem. Peça perdão, peça perdão, porque é isso que Deus faz. Ele é misericordioso e justo. Então ele fala: ó, peça perdão. Lembra do que a Bíblia diz? Aquele que pede, que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, se confessarmos o nosso pecado, ele alcançará a misericórdia. Seremos alcançados pela misericórdia. Então, a melhor forma de Deus agir em ação pelas nossas vidas começa a partir do momento que pedimos perdão. E eu sinto de Deus em falar que existe relacionamento que está faltando um pedido de perdão e uma liberação de perdão. Um pedido e uma liberação. E eu queria nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que você pedisse perdão à sua esposa, que você pedisse perdão ao seu marido, e que ambos liberassem perdão um para o outro. Ai, meu Deus do céu. Eu queria que vocês, pais, pedissem perdão aos filhos. E vocês, filhos, pedissem perdão aos pais. Para que Deus possa restaurar esse lar. Mas olhando para o nosso contexto, eu quero muito destacar o perdão aqui entre os cônjuges. O pecado, a falta de perdão, é como uma pedra que você carrega a vida inteira. Vai ser pesada, vai ser pesada. Mas quando você lança o pecado diante do Senhor, quando você lança os seus erros diante dele, ele é fiel e justo para te perdoar. Quando você confessa diante dele e não se esconde achando que dá para se esconder dele, ele é justo para te perdoar. Cônjuges, nessa manhã, em nome de Jesus, maridos, esposas, vai um pedido pastoral aqui da parte de Deus para a sua vida. Peça perdão. Peça perdão ao outro. Peça perdão. Deus precisa restaurar essa aliança. E o restauramento da aliança começa a partir de um perdão. Então, em nome de Jesus, peça perdão. Peça perdão. Meu Deus, peça perdão. Nossa sinopse, de acordo com a nossa professora, agir por conta própria tem consequências ruins. Por isso, espere em Deus. Não tem como você anular o que você falou, o que você fez, as suas ações. Você vai colher. E muitos já estão até colhendo isso. Mas o primeiro passo é arrependimento. Por quê? Se arrepende, confesse e deixe. Fazendo isso, alcançará misericórdia. O seu lar será restaurado, a sua família será restaurada, o seu relacionamento será restaurado a partir do momento que você reconhecer, confessar e abandonar.
em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Eita, eu sinto graça de Deus aqui nessa manhã. Deus está falando, hein? Deus está falando. Aleluia. Quero aproveitar e abrir um parênteses aqui. Aqui em nossa igreja, nós temos alguns cursos. Entre os cursos que nós temos aqui, nós temos o curso chamado Casados para Sempre. É um curso extraordinário. Acontece normalmente à noite, é uma vez na semana, durante 3 meses. Com ferramentas que vão ajudar. Ferramentas que vão ajudar o seu relacionamento. Vai fazer milagre? Passe de mágica? Mas vão te ajudar no seu relacionamento. Então eu queria convidar você, que está à beira do divórcio, que não sabe mais o que fazer, você que está tudo bem com o seu casamento, que o seu casamento está uma maravilha, você que casou hoje, é recém-casado, você que tem 200 anos casado, eu queria te convidar a você fazer o curso Casados para Sempre, aqui na nossa igreja. Entre em contato, procure saber, porque será bênção, bênção para a sua vida. Existem famílias que estão precisando de ferramentas para serem restauradas. E esse curso será uma ferramenta, serão 13 aulas, uma com 13 aulas, 13 eixos que vão ajudar o seu relacionamento. Creio nisso. Deixo aqui esse parêntese para você. Tá bom? Vamos lá. Eita Deus. Oh, glória. Cada aula é uma aula, né? Deus é Pai. Aleluia. O Deus que conduz a história. O Deus que ouve e vê. Tudo conforme a sua soberania e vontade. O cuidado de Deus em todo o tempo. Glória a Deus. Irmãos, alunos, que manhã, hein? Meu Deus do céu. Que manhã. Deus marcou essa manhã para falar contigo, com casais, de forma diferente. Aleluia. Na solene promessa que o anjo fez a Agar, ao menino, que deveria ter o nome de Ismael, ele recebeu um privilégio de ter sido nomeado por Deus. Olha que brilhante. Gerou-se um problema, ela é expulsa de lá, mas quem dá um nome ao problema é Deus. E o nome que Deus dá ao problema aqui entre aspas, né? É Ismael. E o que é Ismael? Significado do nome Ismael? Deus ouviu. Ah, irmão, que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Deus ouviu. E eu sinto de Deus em dizer que Deus está ouvindo. Deus está ouvindo. O choro do menino. Deus está ouvindo. E você vai lembrar desse momento, dessa fase, como Deus que ouve aquilo que eu tenho passado. Deus tem escutado tudo que você tem passado. Ele tem visto tudo. E Ele traz uma solução. Qual? Comece com o arrependimento, para que possa alcançar a promessa. Comece se arrependendo, para que você possa alcançar a promessa. Deus se fez presente no deserto,
viu e ouviu a sua dor. O Eterno agiu em favor, e não só em favor de Sarai e de Abraão, seu servo. Deus se fez presente naquele deserto porque ele ouviu o choro do menino. Deus está se fazendo presente nesse momento que você está passando, nessa aflição, nessa dor, nessa angústia, nesse momento de perda. Deus está se fazendo presente. Irmãos, tem duas coisas aqui que eu sou muito apaixonado. Primeira, Deus está presente. Segunda, Deus fala. Porque estar presente já implica o fato de ele estar vendo e ouvindo. Mas o fato dele falar é uma benevolência. Por quê? Falar, eu já falei isso com vocês em outra aula, é uma decisão. Eu escolho falar ou não. Posso ficar aqui, ó, calado. Você está me vendo. Eu estou aqui, ó. O falar é um querer se relacionar. E nesse momento, Deus não se relaciona com quem não quer nada com ele. Mas o fato dele se comunicar, ele já é uma resposta implícita e explícita de uma correlação, ok? Porém, tem uma coisa que Deus não que Deus faz, ele pode não querer falar. E Deus pode ficar em silêncio, como em alguns casos. Mas tem uma coisa que Deus não tem como não fazer: sair de perto. Não está presente. Por quê? Pela sua onipresença, ele está em todo lugar. Então, mesmo que ele esteja em silêncio, ele está presente. Nesse contexto, ele está presente e está falando. Então, no deserto que você está passando, Deus está presente, está falando. A pergunta que eu tenho para você nessa manhã é: estás ouvindo? Estás ouvindo a voz dele? Porque ainda que você não esteja vendo, ele está falando, falando e falando. O Todo-Poderoso honrou aquele filho que não era o da promessa, mas honrou. Então, existe aquela promessa que Deus vai fazer, que falou sobre Abraão, que ele geraria, ele vai cumprir a partir do momento da obediência. Mas nas escolhas, mesmo que foram erradas ali, mas a partir de uma mudança, de um arrependimento, Deus está disposto a honrar, porque você está disposto a honrá-lo também. Tudo parte de um arrependimento. Então, se você se arrepender e tomar posição, Deus está disposto a honrar a partir daquele momento a sua postura, a sua decisão. Nos tempos de Abrão, era comum, não era comum uma pessoa ser pai avançado. Não era. Mas quando Deus quer, Deus faz. Ele prepara um caminho no deserto, abre porta onde não tem e faz o sobrenatural acontecer. Ismael era o resultado de um plano traçado entre Sarai e Abrão, que envolveu uma serva egípcia. E Isaac será um projeto entre Deus, Abraão e Sarai. Então, ainda que os seus projetos, as suas decisões foram tomadas sem uma orientação divina, Deus está disposto a dar um rumo a elas. Mas parte de você reconhecer, se arrepender e deixar. Com isso, aprendemos por intermédio da vida do patriarca Abrão que Deus governa a história, pois ele é soberano aos eventos que acontecem, de maneira como ele permite. Ele intervém diretamente para realizar os seus propósitos, como fez com Agar. O Senhor já havia determinado o momento em que os filhos da promessa, Isaque, viriam ao mundo. Abrão e Sarai não poderiam fazer nada em relação a isso, mas somente aguardar o momento certo de Deus na história.
Deus se revelou a Agar, mostrando que num coração aflito Deus se revelou a Agar, mostrando que nenhum coração aflito passa despercebido aos seus olhos, e que o Senhor vela pelos que sofrem. Ele responde e cuida de nós nos tempos difíceis e nas aflições, quando ninguém mais vê o que nos aflige. Nos momentos difíceis que Abraão e Sarai e Agar estavam enfrentando, e que a nossa jornada também possamos enfrentar, precisamos orar e confiar em Deus, experimentando a sua paz, obtendo a sua força e recebendo a sua misericórdia, graça e ajuda. O Deus soberano, em seu infinito amor, há de nos acolher. Bendito seja Deus. Sinopse, segundo a nossa professora, Deus é soberano e Ele conduz a nossa história. Ok? Então, lembre sempre que vamos chegar aqui na nossa conclusão para caminharmos para a nossa aula final, que foi bênção, 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 bênção. Conclusão da nossa aula. Os anos passavam e Abrão e sua esposa ficaram impacientes pela demora no cumprimento das promessas de Deus. Sarai, olhando para a sua esterilidade, acreditou que poderia ajudar a Deus e sugeriu que o seu esposo tomasse sua serva, Agar, uma egípcia, a fim de ter filhos com ela. Mesmo sendo um homem de fé, Abrão aceitou participar do plano de sua esposa, e o plano humano deu certo. Abrão uniu-se a Agar e tiveram um filho, Ismael. Vimos que as consequências não tardaram e não foram boas. Essa parte da história de Abrão é marcada por erros. O patriarca e sua esposa e sua serva erram, pois Deus não precisa de atalhos ou da ajuda humana para que seus planos se cumpram. Ele é o Senhor que governa a história e, como afirma o profeta Isaías, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43, 13. Então, chegamos ao fim da nossa lição. De forma sintética, concisa e bem lacônica, podemos pensar nessa aula de hoje algumas questões. A primeira delas que a impaciência não é uma boa conselheira. Quando estamos esperando por algo, é importante confiar na soberania de Deus e esperar por seu tempo. A impaciência pode levar a erros e consequências negativas. Segunda questão, a falta de fé pode levar a erros. A fé é a chave para a confiança em Deus. Quando não temos fé, podemos tomar decisões erradas e afastar-nos dos planos de Deus para a nossa vida. Um outro ponto é tratarmos o tratamento injusto dos outros pode ter consequências. O tratamento injusto dos outros podem ter consequência na nossa vida. O tratamento injusto dos outros pode ter consequências negativas e levar a problemas e dor. Devemos tratar os outros com respeito, compaixão e justiça. Uma outra questão, Deus vê e ouve sempre os aflitos. Deus é um Deus de compaixão e justiça. Ele vê e ouve os aflitos, os que sofrem, e está disponível a ajudar. A soberania de Deus é maior do que os nossos erros. Eu queria muito que você guardasse isso. Que a soberania de Deus é muito, muito
muito, muito maior do que os nossos erros. Com isso, ele pode usar os nossos erros para cumprir seu plano e seu propósito. Ele pode pegar os nossos erros e esquecer do que fizemos, mas a partir das nossas decisões, nos orientarmos para alcançarmos seu propósito. E finalizo dizendo que a importância da submissão e da humildade é para a nossa caminhada com Deus. Devemos nos submeter à sua vontade e confiar totalmente na sua bondade. Tá bom? É só uma reflexão sobre a nossa conclusão. Então, Deus te abençoe. Foi uma aula maravilhosa. Nossa, como Deus falou. Deus falou contigo? Porque Deus falou bastante comigo. Bendito seja Deus. Se você gostou dessa aula, se foi proveitosa para você, te agradeço mais uma vez pela tua participação, pela interação comigo aqui no chat. Muito obrigado. Te agradeço aqui pela essa interação. Que Deus te abençoe poderosamente. Veja o nosso canal quantas vezes quiser, tá bom? Se essa aula foi boa para você, curta, compartilhe, dê seu like, dê seus comentários, divulgue com o máximo de pessoas possível para que outras pessoas possam ser alcançadas por isso, tá bom? Quero dizer que agora às 10h30 da manhã teremos nosso culto de celebração ao Senhor e à noite, 18h30, culto de celebração ao nosso Deus. Quero te convidar a estar aqui conosco, você, seus amigos, seus familiares, seus entes queridos, todos, a estarem aqui conosco na IEVAD, Avenida Itaoca, 1701, Bom Sucesso. Esse é o nosso endereço, está aí ó, a nossa telinha para você. Vem estar conosco, será um prazer enorme adorarmos e bendizer o nome do Senhor. Reflita nessa aula de hoje, que Deus falou ao seu coração. Creio nisso, tá bom? Vamos orar e agradecer a Deus. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado. Obrigado por essa aula. Obrigado por ter falado aos nossos corações. Obrigado. Que famílias sejam restauradas, que famílias sejam impactadas, que famílias sejam colocadas em uma nova história segundo a sua vontade. Pai, que famílias possam ser reestruturadas para a glória do teu nome. Nos ajude. Sabemos que cada semente que plantamos não é neutra. Vamos colher, mas nos ajude a plantarmos sementes certas, para que possamos viver dias de paz e tranquilidade para a glória do teu nome. Obrigado por tudo. Te damos graça nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.